Olá pessoal, tudo bem? Eu vou resolver hoje as questões da terceira semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares e em substâncias minerais, como fosfato de cálcio. Esses compostos orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também a ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de ligação covalente. A letra A diz: a ligação ocorre somente em compostos orgânicos. Isso é falso, pessoal. Também pode acontecer em compostos inorgânicos. Por exemplo, molécula de F2. Na molécula de F2 eu tenho o compartilhamento de um par de elétrons entre os dois átomos de flúor, tá certo? E esse composto F2 é um composto inorgânico. A letra B diz: a ligação covalente se faz por transferência de elétrons. Não, não é transferência de elétrons. A transferência caracteriza uma ligação iônica. No caso da ligação covalente, nós temos um compartilhamento de elétrons, ok? Na letra C, nós temos a ligação covalente ocorre através da transferência de elétron entre ametais. Não, não é transferência, é compartilhamento de elétrons. Na letra D, a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétron entre metais. De fato, é compartilhamento, mas geralmente a gente associa a ligação covalente a ametais, tá certo? O compartilhamento entre ametais. Então, isso aqui está errado também. E a letra E diz: a ligação covalente se faz através do compartilhamento de elétrons entre ametais e ametais e hidrogênio. Então, pessoal, essa é a alternativa que a gente está procurando, tá certo? Então, eu tenho o compartilhamento de elétrons entre ametais e hidrogênios. Obviamente, também pode acontecer o compartilhamento entre dois átomos de hidrogênio, tá certo? E nesse caso também caracteriza uma ligação covalente. Tudo bem? A questão de número 2 diz: o dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando esse gás é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de elétrons compartilhados igual a, e aqui são dadas algumas alternativas. Então, olha só, eu tenho uma molécula aqui que é CO2, tá? Então, eu tenho essa molécula que é CO2. E eu preciso, então, descobrir quantos elétrons estão sendo compartilhados nessa molécula, tá? E para eu fazer isso, eu preciso descobrir qual é a estrutura eletrônica dela, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. O carbono está dizendo aqui que ele tem 6 prótons no núcleo, tá? Então, o número atômico 6 indica que ele tem 6 prótons no núcleo. E também ele tem 6 elétrons na eletrosfera, ok? Então, olha só, no caso do carbono, eu tenho que na camada K, 2 elétrons, e na camada L vão ter 4 elétrons, tá certo? E no caso do oxigênio, eu vou ter o seguinte, ó, camada K, que é a primeira, 2 elétrons, e a camada L, que é a última, vai ter 6 elétrons, ok? Então, olha só, carbono, última camada, 4, oxigênio, 6. E nessa molécula, pessoal, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, olha só, o carbono, se ele tem 4 elétrons na última camada, para ele atingir o octeto, para ele atingir 8 elétrons na última camada, ele vai ter que compartilhar 4 elétrons, tá? Ele vai ter que fazer 4 ligações. Enquanto que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Para ele chegar a 8, ele vai fazer 2 ligações, ele vai ter que compartilhar 2 elétrons. Então, o que vai acontecer? O carbono faz mais ligações. Então, nessa estrutura, eu vou colocar o carbono no meio e vou colocar os oxigênios ao lado do carbono, tá certo? Carbono no meio e oxigênios ao lado. Então, a gente vai colocar primeiro os elétrons de cada um desses átomos. O carbono, ele faz aqui, ó, ele tem 4 elétrons e vai fazer 4 ligações. Então, eu vou representar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons do carbono. E o oxigênio, ele tem 6 elétrons. Então, eu vou representar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A mesma coisa para o outro oxigênio. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Então, olha só, o oxigênio tem 6 elétrons. Para chegar a 8, ele vai fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer essas 2 ligações aqui, ó, com o carbono, tá certo? Pronto, fez 2 ligações. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro oxigênio. Então, fez uma ligação aqui, outra ligação aqui. E notem o seguinte, o carbono ele tinha 4 elétrons e ele precisava fazer 4 ligações. E ele fez 2 com um oxigênio e 2 com o outro oxigênio. Então, ele também está com, né, a sua camada completa, ele está estabilizado. Ok? Então, olha só, a pergunta quer saber o seguinte, esse gás apresenta em sua molécula um número de elétrons compartilhados igual a... Então, a gente precisa analisar quantos elétrons foram compartilhados. Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 elétrons foram compartilhados. Então, a alternativa é a alternativa A. A questão de número 3 diz: que tipo de informações as fórmulas molecular e estrutural fornecem? Pessoal, a fórmula molecular ela é uma fórmula que vai dizer para a gente quantos átomos de cada tipo existem na molécula. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Eu tenho CH4. Então, essa é uma fórmula molecular. Ela está dizendo para a gente que eu tenho nessa molécula um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Tá certo? E a fórmula estrutural? A fórmula estrutural vai dizer para a gente, né, como que os átomos estão ligados, como que eles estão conectados. Então, por exemplo, aqui nessa fórmula molecular, eu não sei dizer como que os átomos se conectam. Mas na fórmula estrutural, olha só o que eu tenho aqui. Eu sei que cada hidrogênio, né, se liga ao carbono, tá certo? E o carbono está se ligando aos hidrogênios, obviamente. Então, cada hidrogênio faz uma ligação e o carbono está fazendo 4 ligações. Então, a fórmula estrutural, além de dizer os átomos, né, de mostrar os átomos, ela vai dizer como que esses átomos estão ligados entre si, tá certo? Então, a gente pode colocar o seguinte aqui, fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento que estão presentes na molécula e a fórmula estrutural indica como e quais os átomos estão ligados entre si. A quarta questão diz o seguinte: explique como ocorre a ligação covalente e ligação iônica na interação núcleo-eletrosfera. Então, olha só, pessoal, a ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, tá certo? Então, eu tenho 2 ametais, de um modo geral, tá? Pode acontecer entre metais? Pode, mas geralmente é mais comum entre ametais. Então, eu tenho um compartilhamento de elétron entre ametais, ok? E observe o seguinte, por exemplo, eu vou ter aqui F e F, tá? Esses aqui são os elétrons da ligação, tá? E tem também os outros elétrons aqui que a gente representa, né, por bolinhas, que não participam da ligação química. Esses elétrons aqui da ligação, eles estão agindo, né, vamos dizer, como uma cola, tá? Eles que estão deixando os átomos juntos, tá? Esses elétrons aqui da ligação, eles estão sendo atraídos pelos núcleos do átomo de flúor da direita e o da esquerda também, tá certo? Então, esses elétrons aí estão sendo atraídos pelos núcleos, ao mesmo tempo em que os núcleos, eles tendem, né, a se afastar. E os elétrons também tendem a se afastar um do outro. Então, a ligação é formada, né, numa distância ótima, em que eu tenho maximização de atração e minimização de repulsão, tá? Isso vai envolver em todo tipo de ligação, tá certo? E nesse caso aqui, eu tenho esse par de elétrons, tá? Que vai ficar ali no meio, tá? Entre os dois núcleos desses dois átomos, ok? Já a ligação iônica vai acontecer entre o metal e um ametal. O metal tem tendência a perder elétrons e o ametal tem tendência a ganhar elétrons, tá certo? Então, são formados íons. Por exemplo, aqui, eu tenho um sódio, ele tem 1 elétron na última camada, e o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse elétron aqui do sódio vai ser transferido para o cloro. Então, o que é que eu vou ter no final? Eu vou ter o seguinte, íons. O sódio perdeu, ele fica positivo, ele vira um cátion.
E o cloro, como ele ganhou, ele fica negativo, né? Ele fica, né? Ele vira um ânion, tá certo? Então, eu tenho duas cargas aqui, positiva e negativa. A gente representa, pessoal, aqui só o Na e o Cl-, mas na verdade eu tenho vários íons Na e vários íons Cl-, tá certo? Vários ânions e vários cátions, e eles vão se organizar numa estrutura cristalina, eles vão formar um cristal, tá certo? Eles não vai ter uma molécula NaCl, né? Eu tenho, na verdade, um cristal iônico. Resumindo, pessoal, olha só o que eu coloquei aqui. A ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos, geralmente ametais. Os elétrons da ligação tendem a ficar entre os núcleos dos dois átomos. Aqui eu coloquei o exemplo da molécula de F2. A ligação iônica é caracterizada pela transferência de elétrons que ocorre de metais para ametais. Ao perder elétrons, os átomos do metal transformam-se em cátions, né, que são os íons positivos. E ao ganhar elétrons, os átomos do ametal transformam-se em ânions, que são os íons negativos. Em um composto iônico, os íons se organizam de modo a maximizar as atrações e minimizar as repulsões. E aqui eu coloquei um exemplo do NaCl. Né? O Na aqui, ó, perdendo um elétron para o cloro, o Na vira mais e o Cl vira menos. E aqui, pessoal, tem um esquema, tá, de um cristal, de um pedaço do cristal de NaCl, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, os íons Cl-, né, negativos, eles estão rodeados muito próximo dos íons positivos aqui, que são os Nas, tá certo? E a tendência é que Cl- com Cl- fique o mais longe possível, Na com Na+, fique o mais longe possível, né? E o Na+ com o Cl- fiquem próximos, tá certo? Então, dessa maneira, eu tenho maximização de atração e minimização de repulsão. Lembrando que mais com mais se repele, menos com menos se repele e mais com menos se atrai, tá certo? Então, é dessa maneira que eu tenho a ligação iônica.